Vida, irmão Marinho, em nome de Jesus. Agradeço a igreja, agradeço a oportunidade, irmãos. Alguns já me conhecem, já me viram, outros estou conhecendo agora. Agradeço a oportunidade da minha igreja também, o Caminho a Cristo Jardim Pereira, do pastor Vanderlei, pastora Rosânia. Que oportunidade! Aleluia! Eu estava aqui lavando essa salinha e falei pro Toninho: Toninho, tem aranha aqui, cara, passa a VAP e tal. E lá a gente já sentia que a limpeza verdadeira viria por meio do Espírito Santo de Deus, que agora habita entre nós. Agradeço também o convite, né? Fatídica tarde recebi um WhatsApp, não aceito não como resposta, você vai pregar a nossa campanha. E eu imagino que muitos receberam um banner lá, né, da campanha, curados e tal, foi olhando assim e falou: ué, o que o cara da mídia está fazendo aqui? Não é verdade? Na hora que eu fiz a arte, eu falei a mesma coisa. Mas brincadeiras à parte, eu estou aqui como servo. Eu conheci a igreja Caminho a Cristo, querendo entregar a mídia. Já vi que você tem iPhone, você deve ser da mídia, né? Então, exatamente. Então eu já servi ao Caminho a Cristo com esse objetivo. Eu queria entregar essas imagens, eu fiquei encantado com o culto. E lá eu disse: eu preciso passar isso adiante. E foi me dada uma oportunidade de dar o meu melhor trabalho por meio da mídia. Né? E de lá para cá, com muita humildade, eu tenho feito esse trabalho. E assim que veio esse convite, eu falei: é mais uma chance de servir a Deus. É mais uma chance. Lá no meu íntimo, no meu momento, que eu falei: Senhor, me dá mais um passo, me dá mais um caminho adiante desse mergulho que é Jesus Cristo. Então nós devemos estar prontos, dispostos e disponíveis para esses sims que vão vir, porque nós viemos aqui para ser frutos. Nós crescemos e agora é hora de passar isso adiante. E todo mundo, em nome de Jesus, terá a oportunidade de estar falando tão grandemente da palavra do Senhor. Eu não esperava por essa, hein? Então, irmãos, rapidamente vou ler aqui o tema e depois eu vou discorrer o texto, falar um pouquinho sobre esse evangelho que mexeu muito comigo. Houve um pouco ali de teologia em torno disso que eu quero passar um pouco para vocês. Mas basicamente o nosso tema diz em João 11:11: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Uma palavra poderosa. Eu quero que os irmãos, a partir já do primeiro versículo, me acompanhem. Podem sentar, por favor, tá? Muito obrigado. E a partir daqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre estes versículos. Nós vamos caminhar nele. Eu pedi a Deus, eu refleti, meditei muito a Deus e pedi para Ele: Deus, me mostra onde eu devo ir, qual que é o caminho que eu devo ir. Mas a grande verdade é que eu fiquei encantado com o capítulo como um todo. Eu passeei nele, eu me dediquei a ele, e em determinado momento a minha esposa falou: Dan, você se sente seguro? Eu falei: Lê, a única coisa que eu quero é que esse capítulo faça tanto parte de mim, ao ponto de transpirar, de eu conseguir sentir que está em mim. A partir do momento que eu senti que Deus falou comigo, me entregou essa palavra, eu sei que eu vou refletir, vou espelhar essa palavra para vocês. Eu espero que vocês recebam ela da melhor forma possível. A gente começa falando primeiro, irmãos, sobre João. Ele é o discípulo amado. Quem começou lendo lá as Escrituras, Novo Testamento, as Boas Novas, você vê que os evangelhos eles seguem caminhos diferentes. Alguns têm um ponto de vista, trazem uma matéria, trazem uma forma de falar, e outros não. Então o que a gente acaba descobrindo? Que Mateus ele acaba focando muito em trazer Jesus Cristo como Messias. E ele fala isso para os judeus porque havia, obviamente, a necessidade de provar aquilo. A gente vê que Marcos traz Jesus como um servo piedoso, aquele que se entregou por nós. Nós vemos que Lucas apresentou Jesus como nosso Salvador. E aí há uma lacuna, e essa lacuna acontece dentro deste tempo, deste período. A gente vê que o livro de João foi escrito ali no final do primeiro século depois de Cristo. Lá para os anos 90, 95 mais ou menos ele foi escrito. E sabe-se também que em 60, 65 o imperador Nero começou a perseguição aos cristãos, que levou Paulo de Tarso, um grande evangelista que levou as primeiras igrejas primitivas, também levou os apóstolos. E nós estamos falando aqui
de João. Ele que é o apóstolo que morreu de causas naturais. Algumas escrituras dizem que ele, inclusive, pelo imperador Domiciano, foi colocado num balde de óleo fervente e saiu de lá ileso para o seu exílio, né? Mas por que eu estou falando tanto sobre ele, tanto sobre os demais apóstolos? Porque entre 90, no primeiro século, ali existia uma heresia, que era o gnosticismo. Ele queria provar que Jesus, na verdade, era um enviado apenas de Deus. Ele foi enviado, cumpriu a sua missão e isso acabou. Não existia uma demanda espiritual que colocasse Jesus diante de uma condição sobre-humana, além do que nós somos, humanos. E essa heresia, ela não é diferente do que o que a gente vem acompanhando hoje no mundo. Não é diferente do que a gente vem acompanhando hoje no Brasil. Quantas pessoas não tentam distorcer essa palavra e tentam adaptar essa palavra para aquilo que elas querem e não para aquilo que essa palavra é. Você tem que olhar, e o pastor veio aqui e disse em João, isso daqui é a luz e o conhecimento está aqui, é onde você deve se debruçar. E a gente vê que isso virou hoje uma moeda de troca, isso virou hoje uma massagem no ego, isso virou hoje algo que te leva a ganhos, isso virou hoje algo que se adapta à sua realidade. Fala-se muito de ganhos, abre as redes sociais e tem um cara lá, amiguinho, Jesus te ama. É isso, nada diferente. A gente vive o que aquele tempo mostrava. Todos tentavam de alguma forma distorcer isso que está aqui, ó, diante de você. Essa luz foi distorcida e o inimigo da sua alma, ele tentou de todas as formas tirar isso de você. Nós não estamos falando de apóstolos que ganharam tronos. A gente não escuta dizer que Pedro alcançou um grande cargo político naquela época. A gente não vê Tiago ganhando influência. Todos eles foram mortos pela palavra de Deus. Todos eles foram martirizados pela palavra de Deus. E naquele momento, 90, 95, primeiro século, o que o inimigo não sabia era que o discípulo amado de Jesus tomou para si as escrituras e trouxe para nós o evangelho de João, esse que vos falo. Esse evangelho, diferente dos demais, ele vem para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que veio para a terra para te salvar, me salvar e nos trazer algo além da humanidade. Ele vem para falar de um Deus que não está hoje sujeito às regras humanas, porque ele parou o vento, ele parou a tempestade, porque ele fez aquilo que não é possível fazer aos olhos humanos. Grande Deus! E essa palavra, ela tem esse poder. João foi na direção desta doutrina, mostrando que Jesus é Deus, mas não de uma forma simples. Afinal de contas, ele tinha a palavra. Vamos lá então, no primeiro capítulo de João, apenas para essa leve introdução, eu gostaria que vocês lessem para mim o primeiro capítulo, já do 1 até o 5. Por favor. Então, eu já vou ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que ele abre, é assim que ele começa. Ele vem para mostrar que o Verbo, o dono do mundo, o dono da sustentação do mundo, da terra, o dono da sua vida, aquele que comanda a vida, ele é. Aleluia! Eu vou dar um spoiler, lá no final, em João 20, 31, ele diz, lá no final do livro, já trazendo um resumo, ele justifica a razão de escrever este livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus por isso.
Então, irmãos, quando você folheia essas folhas e você passeia nelas, você está manchando muitas vezes a sua mão com o sangue daqueles que tiveram que lutar contra as adversidades para essa palavra chegar até você. E todos os dias o inimigo tenta tirar isso de você. Se a gente cochear nessa palavra, ele vai tirar essa semente que está no seu coração agora, ele vai distraí-lo agora. Portanto, você precisa entender o que essa palavra diz, irmãos. E agora, passeando por esse evangelho, por essa palavra maravilhosa, por esse capítulo do 11 adiante, eu gostaria de destacar alguns trechos. Eu tive que trazer eles separados aqui, porque a minha Bíblia tem uma linguagem um pouco mais atualizada. Então, irmãos, agora em João 1, 2, fala-se sobre essa família que Jesus amava. E não é a primeira vez, pelo menos 3 vezes nesta passagem de João 11 é falado sobre o amor de Cristo para Maria, Marta e Lázaro. Ele introduz isso, ele já começa esse capítulo dizendo: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Como ele está escrevendo algo que ele testemunhou até o final, ele já está falando da Maria no futuro. Mas ele cita aqui, primeiramente, que ele tem ali naquela casa ungida do Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então a primeira coisa, irmãos, que nós temos é que as famílias que têm esse relacionamento com Deus, que têm essa intimidade com Deus, elas não estão blindadas do problema. Não é à toa que o Evangelho e essa passagem de Lázaro, ela está exclusivamente no livro de João. Você não vai encontrar ela em nenhum livro. E essa também é uma das passagens que antecedem Jesus Cristo indo para a cruz. Foi o último milagre dele. E foi uma mensagem final. E tem o seu motivo para ser essa mensagem final. É muito mais difícil mexer com o que nós amamos. Mas ao mesmo tempo esse amor, ele precisa ser um amor onde a nossa casa está aberta. Assim como o pastor Levi falou na semana passada. Nós precisamos ser reconhecidos por aqueles que conseguem receber Jesus nos nossos dias, dentro de nós, como o templo do Espírito Santo. E lá dizia assim em João 16:33: essas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, foi dito. Essa imunidade que Jesus não nos prometeu, não significa que Ele não prometeu nada. Essa imunidade que Jesus não nos prometeu para nos tirar do perigo, não significa que durante o perigo Ele não vai atuar em nossa vida. A imunidade que Jesus está nos dando é uma imunidade diante das aflições. E o Evangelho de hoje fala que as suas aflições são resolvidas porque você é simplesmente amado. E aqui a gente tem esse exemplo dessa palavra da aflição, mas se você quiser outra, é aquela: pegue a sua cruz e siga. Já é mais uma palavra. O meu caminho é estreito, outra palavra. Jesus deixa vários sinais em seu Evangelho, durante toda a sua passagem, muito mais sobre Ele diante de você, nas tempestades, te dando a mão, te chamando para andar sobre as águas, do que te beneficiando por algo. E a gente tem que entender esse caráter cristão de Jesus, de nos ajudar em meio ao problema, olhando para um propósito maior, que é o que essa palavra traz. E lá no número 3, mandaram-lhe pois aos seus irmãos dizer: Senhor, eis que enfermo aquele que tu amas. Irmãos, amar e ser reconhecido com amor é diferente. Porque o amor que Jesus tem por nós já está representado na cruz do Calvário. Aquele amor, ele é universal, ele nos atinge, porque não há amor maior do que aquele que entregou a sua vida por alguém. E Jesus já deixou essa vida entregue. Mas aqui há intimidade. Aqui há um Jesus que conhece pelo nome. Quantos Lázaros não existiam naquela época? Era o único Lázaro que existia. Jesus estava a mais ou menos 35 quilômetros em Pareia, em relação a Betsaida. E lá ele recebeu durante um dia esse mensageiro. E para mim o mensageiro é a nossa oração. Para mim o mensageiro é aquilo que a gente manda para Jesus em meio às nossas aflições. Mas quantas orações vão sem nome? Quantas orações vão sem remetente? Quantas orações vão sem objetivo? Quantas orações vão sem propósito?
Quantas orações vêm para pedir a troca do carro? Quantas orações vêm para pedir um apartamento? Quantas orações vêm para pedir, de repente, um item material? E essa mensagem ela morre no meio do caminho. Um caminho tão longo, um caminho que deve ser usado com sabedoria. A oração tem que ser levada a Jesus. Primeiro elas acertaram, as irmãs, em buscar a Jesus em meio à sua aflição. É isso que nós devemos fazer no nosso íntimo. Nós devemos orar para Jesus, nós devemos acreditar que Jesus está na nossa causa. É fato. Mas a mensagem ela vai com remetente, com nome, com história, com intimidade, com relacionamento, com tudo. Você consegue mandar o seu mensageiro, a sua oração para Jesus, e Jesus fala assim: Danilo, eu estou vendo a sua causa. Ou você troca Jesus por distrações do dia a dia, e você pede um pix de bênção para Jesus. Quantas pessoas você não viu que na hora da dificuldade ajoelham, vivem todo aquele processo, e depois desse processo resolvido, elas voltam à vida dela, porque elas têm as prioridades dela. Essas pessoas não são chamadas pelo nome, elas estão olhando o momento, não estão olhando a eternidade. Elas estão olhando a vida mundana, que jaz do maligno, e é o mesmo maligno que prometeu para Jesus todos os impérios da terra, castelos, mulheres e tudo aquilo que os reis do Antigo Testamento usaram para negar a Deus. Porque ele sabe que essa é a ferramenta para ele tirar você dos caminhos. Ele te oferta, ele te entrega, é gostoso, é bom, é bacana, mas é humano, não é eterno. E Jeremias diz: buscai-me, em 29:13, buscai-me, eis, e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Mensagens erradas, atitudes erradas, caráter errado, falta de conexão com Cristo, falta de atitude na sua casa, falta de atitude na sua vida, faz a sua oração morrer no meio do caminho e voltar sem resposta. Essa é a verdade. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Estamos indo agora para João 4:5, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e Lázaro, mais uma vez enfatizado nessa palavra, irmãos. Glórias a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Irmãos, esse daqui é um frasco. Nesse frasco está escrito assim: antídoto do Toninho. Antídoto do Toninho. Escolhi ele, meu parceiro, meu cunhado, meu amigo, né? Posso dizer que tenho essa intimidade com ele, jogamos juntos, brincamos juntos. Se você quiser saber de um milagre, também conversa com a Letícia, que ela escreveu assim: eu quero meu marido igual meu irmão. Dá uma olhada ali que você vai entender. Deu certo, altura, peso, estou um pouco mais barrigudo, mas tudo bem. Então o que acontece? Aqui está escrito antídoto do Toninho. Isso foi me dado. Mas quando isso foi me dado, falou assim: ó, Danilo, você pode resolver um problema que o Toninho viver, mas se você não der esse antídoto, esperar até o final, eu tenho algo maior para ele. Eu pego isso, eu guardo, eu deixo lá guardado, vivo a minha vida, começo a conhecer a esposa dele, a Jussara, a mãe dele, a Andréia, pai dele, Antônio, começo a conhecer o filho dele, a filha dele, Mariana, e começo a ter essa relação. Foi assim com Jesus, foram os anos de ministério com ele. E aí eu recebo uma notícia de que aconteceu um grande acidente e que agora chegou a hora de eu escolher se eu dou ou não dou esse antídoto aqui que eu guardei para o Toninho, e eis que a Jussara, o meu esconderijo, fala: antídoto do Toninho, eu posso dar? E eu falo: não, não pode. Irmãos, esse Jesus é o Jesus que mais para frente vai chorar. É o Jesus que vai provar que ele é 100% homem, 100% Deus. Você acha que Jesus está feliz em dizer que essa enfermidade ela é para a morte? Mesmo sabendo que o mensageiro vai chegar lá com o cadáver já enterrado? Você acha que ele não tem? E aqui em seguida há uma conexão entre os versículos. Ele diz: e Jesus amava Maria e sua irmã Lázaro. Não tem nada, não tem letra, não tem vírgula, não tem versículo, não tem capítulo que não faça sentido, que não foi colocado ali à toa. Quando ele diz, mais uma vez, ele reafirma que Jesus amava aquela família.
Ele está querendo fazer essa relação minha com o Toninho. Ele tem o poder de dar um antídoto. Ele fez isso com o centurião à distância. Um ímpio veio até ele e falou: meu servo está em casa, por aqui mesmo, ó, sem precisar ir lá, você resolve. E Jesus resolveu. E ele curou tantas vezes. Por que não com a família dele? E por que essa resposta? Imagina só a cabeça do mensageiro. É para a glória de Deus. Essa morte não vai acontecer, é para a glória de Deus. Chega lá, abre a porta depois de um dia de viagem. Gente, vocês não sabem. Ele não vai morrer porque ele está morto. Imaginem o mensageiro, imaginem a família, imaginem toda essa situação. Essa situação é a sua mensagem, a sua oração, que no lugar de voltar com resposta, volta com mais problema. Porque você ainda não entendeu o propósito dela. Você ainda não conseguiu olhar a essência dessa mensagem. E você está mais atrelado, cada vez mais se afundando na necessidade de ter respostas humanas, quando essa resposta é espiritual. Essa é a verdade. Irmãos, eu dei um exemplo do antídoto do Toninho. E Deus tinha a chance de tirar Jesus da cruz. E não deu antídoto para Jesus. A compreensão que nós precisamos ter é no caráter cristão de Cristo, como um servo obediente que foi para a morte, e também no caráter de Deus, que quando teve o filho na cruz não agiu. E Pedro, querendo atacar aqueles soldados, Jesus diz para ele: se você acha que se não fosse do meu querer, eu não abriria o céu, agora desceria a legião de anjos, também não usando do seu poder. E a gente vê lá em 1 Samuel, lá sendo dito: é melhor a obediência do que o sacrifício. Essa é a verdade. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Que ousadia, né? Além de falar que aquilo não vai matar, que é só enfermidade, ainda fica um tempo. E a gente sabe que lá os rabinos, eles tinham uma tradição: se um corpo ele fosse por meio de ações divinas ressuscitados, teria que acontecer no 3º dia. A partir do 4º dia nós já tínhamos decomposição, e essa decomposição naturalmente faria, e dentro da ordem rabínica, inclusive que Jesus e todos eles seguiam, aquilo era impossível ao homem resolver. E a gente começa a entender esse propósito, começa a entender o mesmo Jesus que enfrentou os fariseus tomando essa atitude. Antes ele já havia falado: os mortos vão ouvir minha voz. Aleluia. E aqui Isaías diz: porque os meus pensamentos, em 55, do 8 ao 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque essa palavra, ela vem, ela encobre todo esse texto, toda essa situação. A gente está vivendo ainda a situação, a gente ainda está vivendo a resposta imediata de Cristo. Porque aos olhos humanos nós não temos essa capacidade de olhar como Deus está trabalhando em nós. E a gente tem muitos exemplos disso. Eu tenho exemplos disso também. Glórias a Deus, aleluia. Deus não olha como você. Deus não está olhando para as coisas e para as circunstâncias da forma que você as enxerga. Se você não confiar, você não vai ver o agir de Deus. Essa é a verdade. Irmãos, avançamos. E ao avançar agora, Jesus está diante de uma necessidade. Essa atitude dele não pode ser em vão. Ele precisa transformar essa atitude e precisa fazer com que essa atitude atinja outros caminhos. Jesus não tinha o propósito de fazer essa passagem sem que todas as ações dele não tivessem um destino. E aqui, muitas pessoas acabam passando desapercebida nessa fala, de 7 a 14. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Aqui a gente tem um insight, a gente tem um pensamento, a gente tem uma forma de enxergar a incapacidade humana. Jesus estava sendo apedrejado, ameaçado de ser apedrejado, porque ele falou em uma das festas judaicas que ele e o Pai são os mesmos. Aleluia! E ouviu blasfêmia.
E de lá saíram pedras, e de pedras Jesus foi para o outro lado do Rio Jordão, e lá esteve. E aqui, quem voltaria para a cena do crime? Quem entraria errado numa rua, tomaria alguns tiros no carro, iria para uma área segura, mas não, deixa eu voltar lá que eu preciso pegar o meu carro. Quem é que faz isso? No olhar lógico das pessoas, eles estão dizendo: Rabi, como você vai voltar para um lugar aonde querem te matar? Olha aí. Qual é o sentido disso? Quantas vezes nós não voltamos nos nossos traumas e aquele trauma nos domina, nos corrói? Meu Deus, fala conosco. E aqui, irmãos, a grande verdade é que Jesus responde: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Irmãos, guardem o que eu vou falar para vocês. A luz do mundo é o Cristo. E a luz do mundo é o caminho que Cristo vai fazer. Mas, irmãos, assim como ele fala, as horas do dia são os propósitos de Cristo na sua vida. Ele diz assim: eu estou dentro de um propósito, eu estou dentro da cobertura espiritual de Deus. E essa cobertura de propósito me coloca onde é dia, onde eu não tropeço, porque eu estou cumprindo algo de Deus. Eu estou fiel ao meu chamado, eu estou dando passos em direção à minha bênção, eu estou dando passos em direção ao meu propósito. Mas, irmãos, ele diz: mas se você tropeçar, não haverá luz. Se você voltar, você não está mais com Cristo, você não tem mais a luz do mundo, você está em trevas. E o inimigo da nossa alma, ele nos rodeia como um leão, aguardando a chance de nos devorar. E é nas trevas que ele faz isso, porque é nas trevas que o leão ataca. Ele não faz isso de dia, ele faz isso à noite. Quando você deixa Jesus e você vai em direção às trevas, você está hoje vulnerável a esse inimigo que quer te tragar. Mas se andar de noite, assim falou. Depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia da morte, e teve que falar claramente para ele: gente, ele está morto, né? Aqui, quando a gente lê, a gente vê de novo o olhar humano, o olhar mundano dos discípulos. Esses discípulos que abandonaram Jesus durante a sua oração, esses discípulos que tiveram medo no barco, esses discípulos que se acovardaram em diversas situações, são os mesmos discípulos que depois levaram o Evangelho adiante. E por que eu estou falando sobre eles? Porque em diversas passagens, inclusive em uma delas, Jesus acabara de fazer o milagre da multiplicação dos pães e falava sobre a farinha, né, dos fariseus. E lá eles disseram: será que Jesus está achando que a gente não trouxe farinha? E Jesus disse: não, estou falando de outra coisa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque sem o poder espiritual de Deus, assim como em Pentecostes, que é quando o nosso Consolador tomou este mundo, veio nos auxiliar, nada somos. Nós somos limitados. A nossa visão, ela fica dentro daquela caixa, ela fica dentro daquela janela. Apenas o Espírito Santo de Deus, apenas essa entrega verdadeira a Deus, nos permite enxergar além do alcance. Porque se depender de nós, nós sempre vamos trocar as parábolas, sempre faremos perguntas, porque essa é uma conexão humana, não espiritual. E Jesus ali, ele está diante de perseguição, ele fala sobre as horas, mas ele sabe que as horas estão acabando, ele fala da pressão que ele está vivendo. Glórias a Deus. E depois aqui a gente deixa Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já havia sido falado sobre isso lá no passado. Corremos para João 11, 15 a 16. As coisas vão andando. E rogo por vocês que não estivesse lá, para que vocês viessem a ver também esse milagre. Basicamente o que Jesus diz aqui é: que bom que vocês não estavam acompanhando aquilo, porque até agora tudo que vocês olharam estão dentro da concepção humana. Alguns momentos vocês tiveram momentos espirituais da natureza, alguns momentos vocês tiveram visão onde eu estou falando com profetas, tudo bem, mas o que quebrou a ordem humana vocês ainda não viram, mas vocês verão. Nós veremos o agir de Deus. E Deus muitas vezes trabalha para o sobrenatural.
Ele trabalha para que a sua experiência de resposta seja verdadeira e que cause uma mudança em você, porque nós somos especialistas em tomar crédito para as coisas que Deus faz. No primeiro dia da campanha foi falado sobre Gideão, foi falado sobre a seleção, dos quais Deus disse: se eu colocar todos, eles vão achar que foi eles. Irmãos, a Bíblia inteira fala sobre o nosso desejo de tomar para nós esse crédito. E Deus precisa provar para todos, inclusive para os rabinos, que Ele verdadeiramente é Deus. Então em Mateus 26:70 diz: Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que falas. Em Atos, então em Mateus, ele fala sobre Jesus, sobre Pedro diante de uma serva, dizendo: eu não sei de quem você está falando, eu não conheço esse Jesus, negando a Jesus. Em Atos 4:11, esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós. O mesmo Pedro que para a serva no pátio falou: eu não conheço esse Jesus, estava diante do sinédrio, da mais alta corte, com risco de morrer, com risco de ser apedrejado, dizendo e apontando na cara deles: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. A nossa ousadia, a nossa força, a nossa sequência, a consistência vem do Espírito e não da carne. Acreditem, creem nisso. Depois de João 11:17-24, a gente tem toda a chegada de Jesus. Jesus chega até lá, mas ele não entra na cidade. Ele está lá 4 dias depois, ele vai a caminho da sepultura. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria. Então Jesus chega, e lá muitos judeus estão para presenciar este milagre também, porque Deus faz tudo perfeito. Às vezes você está vivendo a sua dor individual no seu quarto, mas a sua vitória ela é testemunhada por aqueles que apontaram para você. Às vezes você está no seu silêncio, na sua intimidade, colocando o joelho no chão e falando: Deus, só o Senhor conhece essa minha necessidade. E quanto menos você espera, você está ceando com seus inimigos na mesa. É isso que acontece, e muitas vezes você cai a ficha e você fala: ué, não eram essas pessoas que me humilharam, e agora eu estou recebendo elas? É assim que Jesus trabalha. E muitos dos judeus iam consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Irmãos, essa palavra, ela mexeu muito comigo. Confesso que de todo o texto foi aonde eu mais senti a necessidade de entender. Marta é a mesma Marta que mais para frente escuta: Marta, Marta, perdeis a boa parte. Ela está preocupada em arrumar a casa, enquanto Maria está prestando atenção em tudo que está sendo dito. Antes disso, esse capítulo fala sobre a intimidade de Jesus, porque Jesus havia ensinado na casa deles também. E aqui, Marta vai à direção de Jesus e você já começa a questionar: nossa, ela tomou uma atitude tanto. E chegando em Jesus, ela disse que ele chegou e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Entendam que o texto ele não faz nenhuma menção à reação física dela. Ele faz reação à urgência dela. Ela tem urgência em questionar Jesus. Ela tem urgência em saber o porquê que ele não respondeu ao chamado. Ela tem urgência para ter as respostas dela. E vai até ele para isso. Ela precisa das respostas. E aqui há um diálogo muito interessante, aonde Jesus diz para ela, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu no encontro. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: mas também agora, ela disse: sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe então Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, Senhor, na ressurreição do último dia. Eu falei com esse tom porque ela respondeu para Jesus com teologia. Ele é só o Criador do mundo, apenas, do universo. Por quê? Porque ela trouxe para ele essa fala: eu sei que há de ressuscitar no último dia. Aqui existem 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, porque não veio resolver. Presente,
Jesus ali e futuro. Eu estou contente com o fato de que no futuro ele vai voltar. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é profunda. Ela mostra que às vezes nós estamos diante de Jesus e não reconhecemos que Ele está falando diretamente com a gente. Ela mostra que Jesus está falando claramente, um imperativo. Ele vai ressuscitar. E você ainda está com os olhos tapados, pensando, não, ok, eu sei que Ele vai, um dia. Essa reação é forte, porque ela é a nossa reação. Muitos questionam, nossa, mas ela não tinha relação com Jesus? Ela não ouviu falar sobre Jesus? Aqui ela está tendo conturbações e dúvidas para alguém que está morto. Tem muita gente que tem pessoas vivas na família e não conseguem crer em Deus mesmo assim. Tem muita gente com uma casa com saúde, com as finanças em dia, com os pilares da sua casa todas alicerçadas em Deus. E tem muita gente tomando para si essa causa, dizendo, eu sou dono dessa casa, eu cuido dessa família, eu sou o provedor, eu sou. Glórias a Deus, aleluia. Não reconhecem e não dão crédito a Jesus, mas questionam Jesus na primeira oportunidade. Eu não glorifico a Deus, mas se der errado, Deus se prepara, que eu vou questionar muito você. Não entrega a vida para Deus, não queima nada no altar, mas na hora que perde, coloca a culpa em Deus. Nós somos assim, nós culpamos Deus, nós temos pressa para questionar, nós não conseguimos criar um sentimento, uma conexão. Nós estamos mais preocupados em resolver o nosso momento agora, do que o nosso relacionamento com Deus. Glórias a Deus. Essa é a verdade. Somos peritos nisso, em colocar essa culpa. E aí a Bíblia ela é maravilhosa, ela pega essa mesma situação, ela muda essa situação, ela cria duas irmãs e não à toa, assim como nada é à toa. E a gente pula lá para o 25, 27, vamos colocar então a Marta nessa caixinha da Marta, recebendo ali uma aula de teologia de Deus, e ele dizendo, eu vou ressuscitar. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Irmãos, alguém precisa ouvir de Jesus depois dessa fala, conhecendo Jesus que você conhece, que você cultua. Ele perguntando no final assim, você crê nisso? Olha aí. Aquele precisou perguntar para Marta. Não bastou falar. Ele está tentando se afirmar o tempo todo para Marta. Marta, eu estou aqui, Marta. Creia que eu consigo fazer. Creia que eu consigo resolver. Ele está falando tudo isso e ela termina. E todo aquele que vive disse, sim Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ok, ela oscila. Não julguem. Ela oscila porque ela é a mesma Marta que recebeu o mensageiro, falando que não era para morte e virou morte. Ela está presa. Ela é a mesma Marta que no lugar de ouvir Jesus estava limpando a casa. Ela é eu, é você. Somos nós. No momento que a gente decide tomar providência e tempo para outras coisas no lugar de Deus. Na hora que Deus fala com a gente não há nada, não há relacionamento, não há conexão. E a gente fica ali esperando, deduzir o que está acontecendo, mas não dá. Faltou conexão. Glórias a Deus. E aí entra Jesus e todo aquele que vive. E em 1 Coríntios 15, 21 diz, porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para outro homem. Assim como a morte veio por Adão, a ressurreição veio por Cristo. Aleluia. Assim como você nasce no pecado de Adão, você revive na vida de Cristo. Glória a Deus. A gente pula de João 11, 28 a 35. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Irmãos, você ouviu que ele é o pão, que ele é a ressurreição e a vida. Você ouviu que ele vai ressuscitar o Lázaro. Você recebeu tudo. Tudo que você pediu, ele falou no seu ouvido, ele olhou nos seus olhos, ele falou. Aí você volta. Como você deveria voltar para falar lá na casa, hein? Aleluia. Todo mundo chorando. Você vai falar, parou o choro aqui, hein? Acabou a graça. Ele vai ressuscitar, eu creio. Vem comigo que Jesus falou. Mas não, ela foi lá falar em segredo com Maria. Agora Maria é a mesma que na frente chora, lava os pés de Jesus, gasta 1 ano de salário, como o pastor Afonso nos ensinou, para comprar um perfume e lança sobre os pés de Jesus, prepara ele para a morte.
Lá na frente ela já provou quem ela é pelas atitudes dela, e antes ela já provou quem ela é prestando atenção em Jesus. E agora eu te pergunto, qual a diferença, sendo que aqui no versículo ele diz: e dito isso, partiu e chamou em segredo Maria. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ali ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Ele ficou no mesmo lugar. Ele falou: agora vamos ver se alguém consegue, por favor, entender quem eu sou. E está lá. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saiu, seguiram, pensando que ela estava indo lá para o sepulcro. E finalmente, irmãos, aqui tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se em seus pés, dizendo-lhe a mesma coisa de Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual a diferença? A frase é a mesma, a atitude é diferente. Ela sabe que ela não está ali para discutir com Deus, ela está quebrada, ela está humilhada. A gente sabe que para falar para Deus não tem orgulho, não tem vestes, não tem nada, você tem que ir nu. E ela foi nua, ela falou: eu estou. Ela caiu, ela se ajoelhou. Então, Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se e disse: onde os pusestes? Senhor, vem ver. Jesus chorou. Jesus chorou. Irmãos, antes de Jesus chorar, o espírito dele se perturbou. Essa frase diz: o espírito dele se perturbou. A atitude da Maria abalou as estruturas espirituais. A atitude de Maria foi a conexão perfeita com Jesus. Aleluia. A atitude daqueles que estavam com Maria, quebrantados, chorando, aquilo sim é a língua que Jesus conhece. A língua da humilhação, a língua do joelho no chão, a língua da oração, a língua de quem reconhece que nós nada somos. Sim, se você estivesse aqui, ele estaria vivo. Eu estou chorando, por quê? Porque eu reconheço que não há o que fazer, mas tudo bem. Aleluia. Eu estou entregue a isso. Me escuta. Aliás, nem escuta, ela não falou nada, ela só chorou. E isso já atendeu a Jesus. Jesus chorou, por quê? Porque Jesus foi aquele que não tinha onde encostar a cabeça. Jesus foi aquele que teve fome. Jesus foi aquele que, enquanto as pessoas estavam dormindo, estava orando. Jesus foi aquele que teve que lidar diretamente com a morte. Jesus foi aquele que teve que se cansar de fazer o seu trabalho pela causa, o seu trabalho pela obra. Jesus foi aquele que sentiu tudo aquilo que o inimigo da nossa alma ofereceu para ele e teve que resistir. E não foi só no deserto, foram todos os dias, acreditem. Glórias a Deus. Todos os dias Jesus foi tentado a sentir tudo que há na carne. Mas ele chorou ao ver que nós, como humanos, no nosso momento de aflição, a gente consegue se recolher à nossa insignificância pensando: Jesus, eu não sou nada. Eu não sou nada, mas eu entrego essa súplica para você. Eu não vou falar nada, mas o meu choro, o meu coração, ele já está falando, ele está conectado com o Senhor. Então, irmãos, muitas vezes não esperem ter orações e coisas grandiosas em público. Jesus te ouve em todos os momentos. E Ele esteve nesse mundo para sentir as mesmas necessidades que você. Todas elas, todas, sem exceção. Estamos finalizando. Glórias a ti, Senhor. Depois de Marta receber Jesus, ela fala: Jesus, movendo-se outra vez, vê o sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tira a pedra. E ali de novo Marta vem com a fala: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias, ligada a todas as questões que nós carregamos em toda a nossa vida. O pastor Levi falou claramente: Jesus gosta de coisas que ferem, porque é onde ele age na dificuldade. Mas aqui a gente tem um outro ponto também muito importante nesta fala. Nós não estamos dispostos a voltar aonde nos afetou. Nós não estamos dispostos a voltar nas nossas dores, porque isso fede. Nós sabemos o cheiro que tem as nossas atitudes do passado.
Nós sabemos quem nós somos, quem nós éramos. Nós sabemos quem nós somos hoje. Mas Jesus, para trabalhar em uma causa maior, para conseguir trabalhar o propósito dele, ele precisa que você movimente as partes mais obscuras que estão dentro de você. Jesus precisa que você haja nesse propósito de consultar as suas dores, entregar para ele e falar: Senhor, isso aqui é um segredo, tá? É uma sujeira. Eu fiz. Dá uma limpada nisso daqui, porque eu reconheço que isso está atrapalhando o meu caminho com o Senhor. Glórias a Deus. Eu reconheço que se eu continuar seguindo, dando passos à frente, se eu não tirar essa pedra da minha frente, isso é um problema muito grave. A gente já viu 2 exemplos de pedra aqui. A gente já viu as pedras que estão na mão dos fariseus, a mesma que queria atacar sobre Maria Madalena. Essas pedras são o julgamento das pessoas, é como elas te veem. Elas estão a todo tempo tentando tacar uma pedra em você, porque elas estão consultando para saber se você é esse crente maravilhoso que você diz ser. Elas estão observando você, elas estão esperando o seu tropeço, elas estão com a pedra na mão. Elas largam essa pedra quando Jesus risca e cria um limite entre elas e você. Porque a partir do momento que você entra no relacionamento com Deus, Ele te protege, mas diz: não peques mais. Ele te limpa, mas ao mesmo tempo Ele diz: você está limpo, agora você é meu. Aleluia. Você foi comprado pelo meu sangue, e agora você tem o meu caráter que precisa ser reproduzido. Você tem um caráter cristão que precisa ser levado adiante nas ruas. Você tem um caráter cristão que precisa fazer você escolher sair de casa e passar horas em um projeto do que ficar dormindo. Você tem um caráter que vai te fazer passar horas na madrugada editando fotos do que dormindo. Você vai passar horas arrumando financeiro do que dormindo. O seu caráter é de servo. Aleluia. O seu caráter é daquele que lava os pés daqueles que o seguem. O seu caráter é aquela pessoa que não está buscando nada, nenhuma recompensa material. Assim como a música que eu adoro, do Juliano Som, que ele diz: ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo o que eu preciso. Glórias a Deus. Tudo. E ele fala: tudo que eu preciso. Se eu estou diante da chance de entrar num terreno e alcançar Jesus, sai da frente, coroa, sai da frente. Eu não quero nem saber onde fica a minha casa. Esses dias eu brinquei com o pastor, né, pastor? Falei: ó, lá no céu eu quero ver essa cobertura, pastor Vanderlei. Bem alto. Falei: vamos visitar. Mas não é isso que a gente está procurando, não. A gente está procurando esse abraço. A gente está procurando esse olhar de Cristo. Esse olhar que a gente reconhece Ele. Ele está na nossa vida. Ele está no nosso acordar. Ele está no nosso dormir. Ele está no nosso despertar. Quando eu olho para minha filha, eu vejo Deus, eu vejo Jesus. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo Jesus. Quando eu olho para as minhas finanças, eu vejo Jesus. Ele está entrando, Ele está fazendo parte, Ele está tomando a casa. Ele está limpando os cômodos, Ele está procurando coisas debaixo do sofá, no canto. Ele está agindo. Mas você precisa crer que nada do que Ele faz tem maior propósito do que salvar a sua alma. Aleluia. Mais um dia, mais uma oportunidade a menos, talvez você não estaria aqui. Fica em paz. E aqui nós temos Apocalipse 1,18. Eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é a introdução da fala, disse-lhe Jesus: não tenho dito, Marta, não crês? Crês e verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. A gente sabe que se Moisés tivesse feito isso, teria entrado na terra prometida, né? A gente sabe que em algum momento a nossa humanidade ela vai nos trair. Se a gente não observar, ela vai nos trair. E Jesus está ali, dando graças ao Pai pelo poder de ganhar o crédito daquilo. Glórias a Deus. E ele diz em seguida: e bem sei que me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviastes.
Por isso que quando o pastor faz o apelo lá na frente, ele diz: você tem que testificar Cristo aqui para ele te testificar lá. Aleluia. Quando você faz esse apelo, você está falando: eu reconheço que o Senhor é o dono da minha vida. E aqui Cristo está dizendo: eu estou fazendo isso para que eles vejam que vem do Senhor. Amém. E João 11:45 finaliza. Finalmente, ali ele diz: Lázaro, e tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Irmãos, a frase ela é usada de várias formas, vários sentidos. Primeiro, é importante lembrar, as lições são bem claras: a pedra precisa ser retirada para que a voz entre. A gente sabe também que essa pedra não sai por Cristo, porque ele tinha poder para isso. A única pedra retirada foi a pedra que Deus tirou dele, pelos anjos, na ressurreição. Glória a Deus. Mas essa pedra, que é a sua pedra, você tem que tirar. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que essa voz, assim como dito em Apocalipse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, até aquele momento não tinha nenhum milagre no quarto dia. Então a morte estava comemorando. Aqui é dito que a morte tinha poder sobre eles, por isso que Jesus chorou. Porque ele sabia que aquele poder não estava ainda nele, ele precisava cumprir aquela palavra. Para ele tomar essas chaves e a partir dessas chaves ele ter o poder. Ele não tinha, mas ele sabia que ele teria. Então essa frase, sai para fora, ecoou no inferno. Foi lá. E quando você coloca suas petições e os seus desejos para Deus, isso é verdadeiro, o inferno treme, obviamente, porque é a voz de Cristo, a ordem é de Cristo. Foi o que eu falei: se Deus te ver na sua petição, se você seguir em frente e se você conseguir colocar a voz dele na sua vida, o inimigo vai fugir. Tudo que você tem de medo, de anseio, vai acabar, vai se esvaziar. Porque ele deu a ordem, irmãos. Ele não falou: Lázaro, vê se você sai para fora. Tenta vir para fora, vem marcando. É ordem, imperativo, vem para fora. Vem, eu estou ordenando. Você tem uma ordem, vem. Glória a Deus. Irmãos, esse foi o momento em que Jesus revelou a sua divindade. E lá no começo eu falei de João, eu falei sobre essa história, eu falei sobre o propósito de João, mostrar Jesus como aquele que é filho do Deus vivo. Isso se deu neste milagre. Toda vez que você lê João 11, você vai lembrar que depois disso ele foi para a cruz. Toda vez que você lê João 11, você vai lembrar que esse foi um dos últimos milagres que ele conseguiu fazer. Depois disso ele diz: está chegada a minha hora. O mesmo Jesus que chorou foi o Jesus que suou sangue. O mesmo Jesus que chorou foi o que pediu para tirar o cálice dele, para passar o cálice dele. Ali você já começa a ver uma humanidade, por isso que ele é 100% homem, 100% Deus. Porque as dores que você tem foram as dores que ele sentiu também. Porque é muito fácil falar: Jesus está mandando sair, mas ele está falando para sair sem sentir o que aconteceu. Não, depois ele teve que passar por essa provação. E principalmente a maior dor de Jesus foi perder a presença do Pai, aquele que nós deveríamos sentir muito medo e temor. E ali alguns fariseus disseram-lhe como Jesus tinha feito: o que faremos? Ele está fazendo muitos milagres, vamos matá-lo, vamos matar Lázaro. Lázaro passa a ser perseguido, Jesus passa a ser perseguido. E o sumo sacerdote Caifás diz, um deles, que é o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não sabeis, nem considereis que convém. O sumo sacerdote, aquele que queria matar Jesus, foi usado para fazer uma revelação. Convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. E não somente pela nação, mas também para reunir o corpo dos filhos de Deus que andavam dispersos. Essa revelação sai da boca de quem quer matar Jesus, porque as revelações de Jesus, elas saem de onde você menos espera. Essa é a verdade. E não somente a nação. Irmãos, finalizamos essa palavra com Jesus no capítulo 12, no capítulo 11 fugindo, fazendo tudo isso, mas no capítulo 12 voltando para casa, para a família, e ele vai lá ceiar, comer com Lázaro. O spoiler é esse. O spoiler é
a vida, o spoiler é a ceia, o spoiler é o momento de felicidade, o spoiler é dúvida, é indagação, é incredulidade, mas se você seguir firme e acreditar em Deus, você vai ceiar com Ele. Se você sentar com Ele, se você seguir em frente e sustentar essa necessidade, você vai. Eu finalizo com um testemunho. Testemunho, uma mensagem final para todos vocês. Certo dia, eu fui discutir com um amigo, saí da minha casa, fui lá na casa dele, um dia bem chuvoso, bem gostoso, ele já estava fazendo bolo e algumas coisas, né? É rápido. E naquele momento que nós estávamos lá, a gente sentou, choveu, eu entrei e falei para ele assim: cara, olha que chuva gostosa para dormir. Foi a minha visão. Olha que chuva gostosa para dormir, né? Que bacana. E aí eu senti que ele não me respondeu. Ele seguiu em frente, andou, começou a arrumar algumas coisas. Falei: pô, que chuva, está aumentando a chuva. E ele me revelou, ele falou: cara, eu tenho um problema com isso. Eu falei: por quê? Ele falou: porque toda vez que eu olho para a janela e começa a chover, quando começa a relampejar, eu já começo a entrar em meio que desespero. Que desespero? Ele falou: cara, porque eu vivi na rua. E quando chovia, às vezes eu não tinha o que vestir, às vezes eu não tinha proteção, às vezes eu não tinha comida. E aquilo, toda vez que chovia, eu me lembrava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu também me lembrava que eu não tinha família. Eu também me lembrava que eu não estava conseguindo ter contato com a minha filha. Eu também vi que eu estava estragando tudo. Eu vi que eu estava caindo nas drogas. Eu vi que eu estava morrendo por dentro. Eu vi que eu estava diante de situações de morte. Eu vi muita coisa. Eu ouvindo isso, eu falei: caramba. Hein, Bruno? Complicado, hein, cara? E o Toninho falou uma vez uma coisa para mim. Ele falou: que estranho a gente saber que essa palavra de João 11, ela é o exemplo vivo da vida do Bruno. E essa palavra aqui, ó, Projeto Fornalha, se o Bruno não tivesse paciência de entender o propósito de Deus, você não estaria aqui. Se ele tivesse mais preocupado do porquê do que do para quê, ele não teria restituído a filha dele, ele não teria restituído a casa dele, ele não teria restituído a família dele, o ministério dele. Ele não teria encontrado o pastor Vanderlei para fazer com que ele acreditasse que dá para dar mais um passo. Ele não teria encontrado outra pessoa para acreditar que é mais um passo. O olho humano dele, a ideia humana dele da chuva me comoveu. Mas em vez de pensar, foi essa chuva que deu força para ele hoje, para ele fazer esse projeto acontecer. Então, quando a gente lê, a gente não tem exemplos. Você está sobre o exemplo dessa palavra. Você hoje é um propósito de Deus. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, se você está tendo acesso a esse Cristo, é porque alguém sofreu por você. E daqui a pouco é a sua vez. Daqui a pouco é a sua vez de levar essa semente adiante. Então pega essa palavra, irmãos, traga ela para você, todos os dias reflita nela. Porque tem mais pessoas com medo da chuva. Tem mais pessoas com medo, com fome, precisando de você. Glória, aleluia. Eu agradeço as palmas das altas ao Senhor. Lembra de